Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, 41, tá? Vamos começar no 41. Está escrito: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo já ele 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Vamos parar por aqui. Você pode deixar a Bíblia aberta, caso você queira, e a gente pode conferir os demais versículos à medida que a gente for avançando. Quantos podem dizer amém? Quem está feliz e empolgado para ouvir a voz de Deus aqui, diga graças a Deus. Aleluia. Comumente, algumas coisas assim bastante singelas costumam começar a me chamar a atenção numa história bíblica para a qual o Espírito de Deus está me convidando a mergulhar mais atenta e mais profundamente. No caso dessa história bíblica, a expressão, as palavras foram estas: todos os anos. E eu comecei a pensar sobre o quanto isso diz respeito a uma rotina sistemática. Todos os anos fazer uma mesma coisa, de uma maneira praticamente igual. E eu não estou dizendo que isso seja um problema. A rotina é uma bênção, né? Quando você consegue estabelecê-la de uma forma ordeira, hora que você acorda, hora que você dorme e tantas outras coisas que se faz dentro de uma rotina. Vamos tentar melhorar um pouquinho essa microfonia, pessoal. Todas as vezes que a gente está dentro de uma rotina, isso é bom, isso organiza a nossa vida, isso nos abençoa, isso nos ajuda. Eu não estou falando absolutamente nada contra a rotina. Mas a verdade é que esta rotina da qual Lucas está falando é uma rotina que estava acontecendo em família. Mas não era qualquer família, era a família do nosso irmão José, da nossa irmã Maria e de Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa família, segundo Lucas, submetia-se a uma rotina, todos os anos. Repete comigo: todos os anos. Todos os anos levantava-se José, Maria, Jesus e iam eles para Jerusalém. Para eles poderem participar de uma das 3 principais festas do calendário judaico, da qual nenhum judeu de forma nenhuma poderia pensar em não estar presente, independentemente do quão longe ele residisse de Jerusalém. Ele precisava empreender a viagem e chegar até ali. E a Bíblia diz que eles fizeram isso todos os anos. Todos os anos aqui são exatamente, na conta da história que vai ser contada aqui, 11 anos. 11 anos essa família fez a mesma coisa. Esta vez aqui é a 12ª. Só que desta vez aqui não foi como das vezes anteriores. O 12º ano, a 12ª vez em que aquela família foi a Jerusalém para a festa da Páscoa, reservavam uma surpresa, reservavam uma quebra daquela rotina, reservava uma mudança de paradigmas. Eu quero que você entenda que é claro que a nossa querida irmã Maria, mãe de Jesus, sempre soube que o menino não era normal, o menino não era comum. As palavras do anjo Gabriel para ela foram claras: você vai conceber pelo Espírito. O menino é o Filho do Altíssimo, o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Ela sempre soube disso. Mas ao que tudo indica, tanto a gestação como como chama, gente? A hora que faz, que dá luz. Dá luz, né? A hora que deu a luz, o parto, pronto. Tanto a gestação como o parto, como os primeiros anos da vida de Jesus foram absolutamente normais. Então, na verdade, a grande dúvida de Maria era: quando o menino manifestará alguma coisa que o diferencie das outras crianças? Quando ele fará algo que diga mais respeito ao fato dele ser filho do Altíssimo
do que ser filho de Maria e José. Quando ele fará alguma coisa que diga mais respeito ao seu senhorio e deidade do que a sua humanidade e meninice comum de um indivíduo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos. Pois bem, esse dia chegou nesse texto aqui. E por que esse dia mudou tudo? Porque nesse dia a posição de Jesus na relação com aquela família começou dinamicamente a ganhar o seu devido lugar. Porque o que aconteceu aqui, fazendo um resumo bastante grande, claro, vamos esmiuçar melhor, mas o que aconteceu aqui foi o seguinte: a família tinha uma rotina que se repetiu pelos 11 anos anteriores. Ela se arrumava, saía de Nazaré, ia para Jerusalém, participava da festa. Quando a festa acabava, todos eles saíam juntos, entravam na caravana e voltavam para a sua cidade de Nazaré. Então, resumindo, era assim: eles chegavam na festa juntos, saíam juntos. Vamos lá, eles chegavam, saíam. No ano 1, 2, 3, 4, 5 e 6, como é que foi? No ano 7, 8, 9, 10 e 11, como foi? Até que no ano 12 a festa acabou e eles pensaram: vamos fazer como sempre fizemos. Arrumaram e saíram. E de repente perceberam que Jesus não estava com eles. Ele havia ficado, eles não sabiam, mas a gente já sabe que já leu a história. Ele havia ficado em Jerusalém e não havia avisado ninguém, porque no 12º ano ele começou a agir mais como Deus do que como menino. No 12º ano ele começou a deixar aquela família ciente de que ele não avisaria tudo o que faria. No 12º ano, ele começou a esclarecer que relacionar-se com ele é entender que quem diz quando acabou, quem diz quando começou, quem diz quando vai, quem diz quando vem, quem diz quando fica, quem diz quando muda, quem diz quando as coisas acontecem é Ele. Pastor, mas isso aconteceu dentro de que circunstância? De um susto. Pega a pessoa no susto do teu lado, vira para ela e diz: um susto. Afinal de contas, deixa eu perguntar aqui: alguém aqui, alguma mãe aqui, pai, avô, avó, já perdeu uma criança no mercado? Aleluia. Achou que tinha perdido pelo menos na feira? Levante a mão, fala para mim como é que foi a sensação. Linda, né? A mão ficou como? Gelada, suando frio, coração palpitando. Um susto. O susto que Maria e José tomaram foi gigante, mas o susto que eles tomaram reorganizou a dinâmica daquela família. Eu preciso que você entenda que quando as coisas começam a entrar numa normalidade, quando as coisas começam a entrar num certo tédio na nossa relação com Deus, Ele vai precisar nos dar alguns sustos. Pastor, como é que é isso? Vou te explicar. Você vai ter que pensar que perdeu algumas coisas, para depois descobrir que não perdeu nada. Você vai ter que pensar que algumas coisas acabaram, para depois descobrir que elas só estão começando. E quando esse susto acontecer, algumas relações que estavam adormecidas vão ressuscitar. Crentes que estavam dormindo serão despertados, e as coisas voltarão a estar daquele jeito que elas começaram, com graça, paixão, fogo e avivamento. Alguém ainda está por aí? Se manifeste dizendo glória a Deus, um aleluia. Quando tudo está sistematicamente igual, a nossa relação com Deus começa a entrar num estágio perigoso, e aí Ele olha e diz assim: você está precisando de um susto. Um susto para nos reaproximar daquilo que nos afastamos. Um susto para avivar aquilo que está ficando morno. Um susto para trazer de volta a nossa consciência sobre dependência total do Senhor. Um susto para quebrar todo e qualquer indício de não é autoconfiança que eu queria dizer, de independência. Um susto para quebrar todo e qualquer sentimento de vaidade que tire Deus do centro da nossa vida. Eu queria que com coragem você pegasse a mão de alguém que está do seu lado agora e dissesse: um susto salva um relacionamento com Deus. E eu vim dizer que as coisas que recentemente aconteceram não aconteceram para a tua morte, elas aconteceram para te ressuscitar.
Repare que Lucas escreve assim: terminada a festa. Diga comigo, terminada a festa. O que é que significa terminada a festa? A luz apagou, o ar-condicionado desligou, os obreiros começaram a arrumar as cadeiras, e a irmã Maria olhou para o irmão Zé e falou: vamos, Zé. O Zé falou: vamos, Maria. Porque a festa acabou. Algum problema em relação a isso? Não. Algum problema em sair quando algo termina? Não. Eu acho que quando esse culto terminar, a tendência é que você vá embora. Só que Jesus ficou. E aqui mora a questão. Porque o calendário dizia que a festa havia acabado de terminar, mas Jesus decidiu então não terminou. Só que Maria e José ainda não tinham entendido que eles não estavam mais subordinados ao calendário da festa. Eles ainda não tinham entendido que a vida deles, desde que aquele menino entrou na casa deles, não era mais submetida aos cronogramas, calendários ditados pela sociedade, nem pela religião, nem pela medicina. Pastor, o senhor pode explicar melhor? Posso. A partir do dia que Jesus entrou na tua vida, só termina quando Ele disser que eu vou ficar com esse pessoal aqui da direita. A partir do dia que Jesus entrou na sua vida, só termina quando Ele disser que terminou. A partir do dia que Jesus entrou na sua vida, a única pessoa que tem direito de colocar ponto final é Ele. Só que isso vai demandar bastante coragem. Porque crer nisso de verdade, praticar isso de verdade, é ser chamado de louco. Crer nisso de verdade, praticar isso de verdade, é simplesmente ver luzes apagarem e você continuar. É simplesmente alguém dizer: o que você ainda está fazendo aí? Amaldiçoa teu Deus e morre, como disseram para Jó. E alguém dizer: ele me deu, ele tirou, bendito seja o nome do Sincante Manaia. Pega a mão de alguém que está do teu lado, chacoalha ele e diga: coragem. Diga: luzes vão apagar. Vai ter gente indo embora, desistindo de projetos, mas se ele não disse que acabou ainda, não tira o teu pé do lugar. Caminhar com Deus é ser chamado de louco. Caminhar com Deus é ver todas as coisas reorganizadas, replanejadas. Meu ponto de referência é Ele. Então enquanto Ele não se levanta, eu também não me levanto. Enquanto Ele não se arruma para sair, eu também não me arrumo. Enquanto Ele não faz as malas, eu também não faço. Só tem um outro detalhe na outra ponta da história. A partir do momento que Ele decide sair, eu não tenho mais nenhum motivo para continuar. Algumas pessoas têm uma grande dúvida: até quando eu devo permanecer num lugar? Enquanto Jesus permanecer também. Quando é que eu saio? Assim que Ele sair. Pastor, mas Jesus saiu, mas eu vou esperar o bolo. O teu compromisso não é com o bolo, o teu compromisso é com Jesus. Quando Ele sair, saia também. Pastor, Jesus saiu, mas eu acho que se espremer ainda tem um calo, dá para tirar um dinheiro ainda desse negócio. Mas Ele já saiu. Se eu fosse você, eu sairia logo atrás. Da mesma maneira que não termina enquanto Ele não disser que terminou, termina no exato momento que Ele disser que terminou. Quem quiser pôr vírgula, que ponha. Quem quiser continuar, que continue. Eu não fico aonde Jesus não está mais. Tenha coragem de se levantar e sair de mesas onde Jesus saiu. Tenha coragem de desfazer sociedade, sair de negócio, mudar de lugar, de lugares onde Ele não está mais. A tua referência tem nome e sobrenome: Jesus Cristo. É com Ele. O calendário dizia: terminou a festa. José e Maria disseram: já que terminou, vamos embora. Mas Jesus ficou. E não o souberam seus pais. Diga comigo: não o souberam seus pais. A primeira lição que está sendo ensinada para José e Maria e para nós também é essa que eu acabei de dizer a você. Ele é nosso novo ponto de orientação. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quando começa? Quando Ele disser que começou. Quando termina? Quando Ele disser que terminou.
E a segunda lição que está muito clara aqui é que eu fico ruminando essa frase do evangelista Lucas: não o souberam seus pais. Significa que José e Maria estão andando pensando que Jesus está na caravana, mas ele ficou. Mas eles não souberam. Está acontecendo uma coisa em Jerusalém e eles não sabem. Vamos lá. Está acontecendo uma coisa em Jerusalém e eles não. Jesus está fazendo um tipo de coisa de um tipo de jeito e eles não. E o fato deles não saberem não significa que não está acontecendo. Isso aqui é uma quebra, isso aqui é uma pancada, isso aqui é uma flecha no coração da nossa vaidade. De quê, pastor? De pensar que necessariamente você sabe tudo que Deus está fazendo. Existem pessoas, sobretudo aquelas que caminham com Deus há um pouco mais de tempo, que reivindicam a autoridade, reivindicam a posição de pensar que se alguma coisa não está acontecendo no escopo das coisas que estão sob controle delas, não está acontecendo. Quando na realidade o reino de Deus é muito maior e mais dinâmico do que eu teria capacidade de controlar e conhecer. Ainda bem que é muito maior e mais dinâmico do que eu tenho a capacidade de controlar e conhecer, porque isso significa que muito mais além das minhas compreensões, doutrinações, da minha teologia, muito mais além das minhas experiências, das vezes que eu li a Bíblia, dos livros que eu li, muito mais além. O reino de Deus é maior e está muito mais além, e eu quero quebrar aqui toda e qualquer pretensão de alguém acreditar que o monopólio da graça, do conhecimento, da teologia, da unção são de A, B ou C ou D. Não são de Maria, não são de José, não são da Lagoinha, não são da Assembleia de Deus, não é da Batista. O reino é o reino, o nome dele é o nome que está acima de todo nome. Hoje Deus está manifestando a presença dele aqui, a parede preta, mas também está manifestando na parede branca, na parede azul, na parede verde, mas até onde não tem parede, a glória de Deus está descendo também. Não seja presunçoso. Não seja presunçoso de pensar que se não passou por você, não é de Deus. Se não passou por você, não é avivamento. Se você não está sabendo, então não tem relevância. Se você não está sabendo, então não deve ter tanta expressão. Você é bobinho demais. Eu acredito que eu ande um pouquinho mais por esse Brasil em igrejas do que você. Eu acho, talvez eu ande. E eu vou dizer para você que tem ainda tanta coisa que Deus está fazendo e eu não estou nem sabendo, miserável homem que eu sou, se eu pensar que tem que passar por mim aquilo que o Eterno decidiu fazer. O louvor é dele, não é da Maria nem de José. Quem manda é ele, não é o Zé nem a Maria. Então levanta a sua mão mais alto que você puder e glorifique a Deus pela pluralidade do que ele está fazendo aqui e agora, no Brasil e no mundo. Aleluia. Aleluia. Jesus ficou. Eles não souberam. Não é porque não sabiam que não estava acontecendo. Ele age independentemente do que eles sabem ou não sabem. O que ele está fazendo e os interesses que ele está defendendo são maiores do que os interesses que aquela família conhece. E de repente, o coração acelera, olha para um lado, olha para o outro, e o sentimento de Maria, a decisão de Maria, a consciência de Maria é: perdi o menino, perdi. Se você olhasse para Maria naquela caravana, voltando para casa, rosto pálido, mãos trêmulas, se você chegasse para ele e perguntasse assim: ô moça, ô minha senhora, o que está acontecendo? Ela ia dizer: perdi o meu filho. Sim ou não? Vamos de novo. Se você olha para Maria, naquele momento, chega para ela e diz assim: ô dona, o que está acontecendo? O que ela ia dizer? O que ele ia dizer? Se você vai lá em Jerusalém, aborda aquele menino de 12 anos e pergunta para ele: menino, você está perdido? Ele ia dizer sim ou não? Ele ia dizer sim ou não?
Mas se você perguntasse para Maria, ela não ia dizer perdi meu filho? Mas se você perguntasse para Jesus, ele ia dizer que estava perdido? Sim ou não? Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Existe uma distância muito grande entre aquilo que você pensa que está acontecendo e aquilo que realmente está acontecendo. Existem pessoas que têm uma certeza que perderam algumas coisas. E Deus me mandou te dizer, pergunte para mim. E eu vou te responder que nada está perdido. Eu tenho uma palavra de Deus na noite desse dia. A forma como você está se sentindo não necessariamente reflete a realidade da situação. Você está desesperado? Deus não. Você está aflito? Deus não. Você está ansioso? Deus não. Você não dormiu a noite passada, pois Ele não dorme. Não dormita o guarda de Israel. A gente sente que está acontecendo de um jeito. A gente pensa que as coisas são de um jeito. A gente se enxerga em determinados quadros. A gente abre a boca até para confessar algumas derrotas. A gente declara até com os lábios o término de algumas situações, o agravamento de algumas lutas. Só se esquece de perguntar para Jesus como as coisas realmente estão. Maria está descabelada, Jesus está tranquilão. Maria está suando frio, Jesus está dando aula de teologia para os doutores. Maria está com a mão gelada, Jesus está tranquilaço. A forma como você está se sentindo não é refletida no céu, mas a forma como o céu está se sentindo pode ser refletida em você. Então recebe a paz do céu, a graça do céu, recebe a confiança do teu Deus de que tudo vai dar certo. E se alguém acredita, joga a mão para cima, abre a tua boca e libera um grito de aleluia. Eu perguntei aqui a algumas pessoas como foi quando acreditaram ter perdido, nem que fosse por 1 minuto ou 2, seus filhos. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Alguém aqui já teve essa mesma experiência, mas não com seu filho, com o filho dos outros? Agora imagine você perder o filho de alguém. Muito difícil, né? Imagina se for o filho do Eterno. Imagina como Maria se sentiu, porque ela não achou que tinha perdido apenas o menino que ela gerou. Ela achou que tinha perdido o Filho de Deus. Ela achou que tinha perdido a maior de todas as responsabilidades conferidas a uma mulher em toda a história da humanidade. Só que agora vem um problema, eu quero chamar toda a sua atenção. Porque Maria tinha cerca de 16 anos quando engravidou de Jesus. Se Jesus tem 12 anos agora, ela está com 28, ela ainda é muito novinha. O nosso irmão José provavelmente também acompanha essa idade. Na verdade, provavelmente deve ser 5, 7 ou 8 anos mais velho. A verdade é que a comunidade de Nazaré nunca engoliu a história que Maria e José contaram. Se você pensa que o pessoal de Nazaré acreditou que a Maria tinha engravidado de Deus, você acha que as pessoas em Nazaré, quando Maria passava grávida, diziam assim: olha a mãe do nosso Salvador? Não. Eles nunca engoliram aquela história. Para eles foi só uma menina que relacionou sexualmente com seu noivo antes da hora e depois deu uma espiritualizada dizendo que estava grávida do Eterno. Você nunca parou para pensar nisso? Jesus só foi manifestado com 33 anos de idade. Até 33 anos, Jesus, para a comunidade que ele morava, era o filho de um casamento, de uma família que engravidou fora do casamento. Você nunca pensou nisso? Até 33 anos de idade, o ministério de Jesus não era manifesto. Ele nunca tinha dito sobre si, e ninguém dito sobre ele que ele era o Filho de Deus. A história nunca foi engolida pela comunidade. O fato é que aquela família sempre foi vista como uma família que vacilou lá atrás. Porque o José e a Maria não aguentaram esperar o casamento. A Maria engravidou, se é que era do Zé, porque ainda tinha essa história ainda correndo. Uma confusão terrível. E você sabe de uma coisa? Quando a gente comete algum erro num ponto X da nossa vida, parece que todos os erros cometidos anteriores, a ficha é toda puxada. Sabe qual é um dos grandes dilemas emocionais de Maria nesse problema? É que ela sabe
o tamanho da luta que ela vai enfrentar quando ela chegar em Nazaré e dizer que o menino, que já parecia ser gesto de uma irresponsabilidade da sua adolescência, agora também é um gesto da irresponsabilidade da sua fase adulta. Porque não bastasse ela ter engravidado na juventude, fora do casamento, ainda perdeu o menino 12 anos depois. Pastor, onde você quer chegar? Nesse seu drama, o seu, ter que explicar. Como é que eu explico que uma coisa está dando tão errado? Como eu explico que perdi algo que estava na minha mão? Como eu explico que perdi o dinheiro que ganhei? Como eu explico que perdi o casamento? Como eu explico que perdi a ordem e o governo dos meus filhos dentro da minha casa? Uma das coisas mais difíceis que existe é ter que explicar, ter que dar satisfações para as pessoas acerca dos desgovernos, dos desmantelamentos que a nossa vida se meteu. Mas eu tenho uma palavra de Deus para dar para a irmã Maria, para você e para mim. Irmã Maria, você não perdeu Jesus. Maria, Jesus só está sendo Deus. Quem olha pensa que você é enrolada, que você é irresponsável, mas não. É porque Ele é Deus e está fazendo tudo o que Ele quer fazer. Eu tenho algo de Deus para dizer para alguém essa noite aqui: se desobrigue de dar satisfações sobre o que está acontecendo na tua vida. Você não é irresponsável, você não é louco, é só Deus que está sendo Deus, mexendo em coisas, alterando rotinas, transformando quadros. Mas no final, o mesmo que foi contigo no início, será contigo outra vez. Queria que você respirasse bem fundo e recebesse essa palavra. Você não precisa dar todas as explicações que você pensa que tem que dar. As pessoas que não entenderam. Ô irmã Maria, você acha que a sua vizinhança, que não acreditou que você tinha engravidado do Espírito Santo, vai acreditar agora que o seu filho de 12 anos decide quando fica e quando sai? Eles nunca entenderam nada sobre Jesus desde que Jesus entrou na sua vida. E o problema é que você está se ocupando demais de fazer pessoas para as quais a luz do Evangelho ainda não brilhou, pessoas que ainda têm escamas nos olhos, pessoas que ainda estão cegas no seu entendimento pelo príncipe das trevas. Como fazê-las entender todos os movimentos que Deus está realizando na sua vida? Elas não vão entender. Então não espere condescendência, não espere apoio, não espere paciência, espere mesmo ser taxado de maluco, de irresponsável, mas espere só mais um pouco, porque daqui a pouco eles vão entender que isso sempre foi Deus na tua vida. Aponta o dedo para alguém e diga: Deus na tua vida. É Deus na tua vida. Hoje tua família não está entendendo, mas é Deus na tua vida. Hoje teus amigos te criticam, mas é Deus na tua vida. Hoje teus pais não entendem, mas é Deus mexendo na tua vida. É Deus, é Deus. A irmã Maria pensou: está com o Zé. O Zé pensou. Vocês viram que eu usei a garrafa de microfone, né? Essas coisas acontecem. A Maria pensou: está com o Zé. O Zé pensou: está com a Maria. E de repente um olhou para o outro olhou para um, e chegaram a uma conclusão: não está contigo, não está comigo. Mas calma, ele deve estar com alguém na caravana. Algum amigo, algum familiar. Ele deve estar com alguém. Se Jesus fosse o tipo de menino que ficasse agarrado na barra da saia da mãe o tempo inteiro, eles não teriam cogitado essa possibilidade, ok? Então o que está claro para nós? Que Jesus costumava, nos anos anteriores, ficar com algumas pessoas. Ele tinha um hábito nos anos anteriores de gastar um pouco de tempo durante a longa viagem de Jerusalém até Nazaré com a família X, com o menininho, coleguinha Y, com talvez um padeiro que tinha umas histórias legais para contar. Então Jesus costumava nos anos anteriores andar com algumas pessoas e com algumas famílias. E a lógica de Maria foi: ele deve estar de novo com estas pessoas.
Foi aquela hora que a adrenalina deu uma baixada, deu uma respirada e disse: tá tudo bem, é só a gente ir lá com quem ele sempre costumou andar, que com certeza ele vai estar lá. Família 1, com quem Jesus andou no ano retrasado, procuraram, não acharam. Padeiro, com o padeiro, ele ficou conversando com o padeiro ano passado um tempão, vamos no padeiro, não acharam. E foram procurando e procurando até chegarem a uma conclusão que eu vim dizer para você qual é. Pergunte qual? Não é porque ele estava andando com algumas pessoas nos anos anteriores que ele continua andando esse ano. Não pense que por conta de retrospecto, não pense que por conta de histórico, necessariamente Deus continua caminhando com as mesmas pessoas. A presença de Deus é dinâmica e Deus não assina contrato com ninguém. Ele anda com alguém enquanto alguém anda com a palavra dele. Quando não anda mais, ele também não anda mais. Então eu tenho uma coisa para te orientar. Antes de você pagar um Uber, antes de gastar gasolina, antes de gastar a sola do seu sapato, indo até alguém baseado no retrospecto dos anos anteriores, pergunte a Jesus se ele ainda está andando com algumas pessoas. Porque a verdade é que alguém que andava com Jesus anos atrás não está mais andando esse ano. E a verdade é que se eu fosse você, eu cuidava de ter a presença dele no ano 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6 e comigo até o resto da minha vida. Cuidado para você não ser enganado, pensando que alguém, através da boca, a boca de alguém através da qual Deus falou anos atrás, propriamente ele continue falando esse ano. Prove os espíritos, tenha discernimento de espírito. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que estão vivendo do retrospecto dos anos anteriores que andaram com Deus. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que estão se valendo dos seus vídeos gravados há 10 anos atrás, das mensagens pregadas há 5 anos atrás, das músicas que fizeram sucesso há 20 anos atrás, mas não tem uma vida cotidiana, uma vida atualizada com o Espírito Santo. Igreja do Senhor Jesus, eu vim do Senhor aqui da parte do Espírito Santo adverti-los: busquem o dom do discernimento de espíritos, para que vocês não sejam enganados, para que não percam tempo assistindo vídeos de pessoas através das quais Deus não fala mais na boca. Guarda teu coração, guarda tua mente dos falsos profetas, daqueles que vivem do passado, mas não têm atualidade na unção e na graça de Deus. E é a respeito disso, aproveita e guarda também tua vida, teu testemunho, tua santidade, para o Deus que anda contigo hoje continuar andando contigo ano que vem também. Aleluia. E aí, no exato momento em que, depois de procurar, não o acharem com quem supostamente ele deveria estar, afinal das contas, ele andava com essas pessoas nos anos anteriores, mas esse ano não está. A coisa é mais dinâmica do que Maria imaginava, é mais dinâmica do que José imaginava. E aí agora chegaram a uma conclusão, e eu já não demoro muito, preste atenção. Obrigado pelo entusiasmo, minha irmã. E a conclusão é: o Pix está garantido. Vamos voltar a Jerusalém. Repete comigo. A conclusão foi: vamos voltar a Jerusalém. Por que essa decisão é tão inteligente? Por que ela é tão sábia? Por que ela é tão coerente? Razão número 1: porque foi em Jerusalém que eles estiveram juntos pela última. Vamos de novo. Foi em Jerusalém que eles estiveram juntos pela última. Foi em Jerusalém que eles o viram pela última. Então por que a decisão é coerente? Porque o melhor a fazer é voltar para o lugar onde todos estavam juntos. O melhor a fazer é voltar ao lugar, o último lugar onde todos estavam juntos. Voltar ao último lugar onde eles se viram, se relacionaram.
Jerusalém não é a única cidade forte, desenvolvida. Jerusalém não é a única metrópole, não é o único lugar onde tem comércio, atividade social, não. Escolher voltar a Jerusalém e não ter ido procurar Jesus em uma das tantas cidades próximas, pujantes, como Jericó, como Samaria. Os barcos que o tempo inteiro atravessavam de um lado para o outro, o lago de Genezaré, levando a outras regiões, como a da Dalmanuta, como o conjunto de 10 cidades chamada de Decápolis. Mas por que Maria e José nem cogitaram entrar num barco e para o outro lado, procurar Jesus em Decápolis? Procurar Jesus na Dalmanuta? Por que não cogitaram ir até Samaria? De repente ele quis conhecer, ficou curioso, mas não cogitaram ir lá. Por que não cogitaram ir até Jericó, cidade pujante, pertinho de Jerusalém? De repente ele está lá. Não cogitaram. Porque quando existe uma Jerusalém, não existe razão para cogitar outro endereço. Alguém aqui está querendo encontrar Jesus? O pessoal daqui está com outro objetivo, não entendi qual. Cadê? Quem está querendo estar com Jesus e encontrar com Jesus? Levante a mão. Então, já tem endereço para você procurar ele. E a pergunta é, se existe em Jerusalém, o que alguém que eu conheço, você também, está fazendo procurando ele em Samaria? Se existe Jerusalém, se existe um endereço definido, concreto, sacramentado, homologado pelo céu, se existe um altar legítimo, se existem sacerdotes legitimamente instituídos, se existe um lugar onde a palavra é pregada, a minha pergunta é, o que é que estão fazendo procurando Jesus em endereços alternativos? Pastor, o senhor não tem misericórdia? Tenho, até certo ponto. Porque depois começa a ficar intolerável você ver uma pessoa inteligente, capaz, esclarecida, enfiando sua vida e sua casa debaixo de cada cobertura, cada lugar, cada pessoa, cada altar, que não dá para entender numa cidade onde existe Jerusalém, o que se está fazendo em tipos de lugares que existem no Brasil afora. Porque se nós estivéssemos no meio do nada, no meio do mato, de repente abre uma porta, e ninguém sabe muito bem de onde veio, ninguém sabe muito bem como abriu, a coisa lá é meio estranha, mas alguém está com tanta sede de Deus que vai lá, eu consigo entender. Só que você não está no meio do mato, eu não estou no meio do mato, seu vizinho, seus amigos também não estão, e a pergunta é, como é que onde há uma luz e um farol, tão pujantemente colocados e brilhando, se vai para debaixo de tendas tão horrendas, aonde a palavra de Deus não tem lugar, aonde as manifestações são esdrúxulas, são estranhas, são ocultistas? Deus me trouxe hoje aqui para dizer uma coisa: quem sabe o endereço de Jerusalém não tem desculpa de procurar Jesus em outro lugar. 3 glórias a Deus e um aleluia do irmão que está lá dentro do banheiro. Eu vou tentar de novo. Quem sabe o endereço de Jerusalém não tem desculpa de procurar Jesus em outro lugar. Tu sabe onde encontrá-lo. Tu sabes aonde encontrá-lo. Pega a mão de alguém que está do teu lado. Diga para ele, tem Jerusalém em Salto, tem Jerusalém em São Paulo, tem Jerusalém no Brasil, tem altar instituído, tem gente queimando a vida pelo Evangelho. Tem lugar para você achar o Cristo. E ainda bem que na noite desse dia tu não foi para Samaria, não foi para Decápolis, não foi para Jericó, tu veio para Jerusalém. E aí eu encerro. Mais gente entusiasmada. Foi só falar do Pix. Mas aí, nós chegamos num ponto agora que, faz tremer a minha alma. Porque já procurou, já viu com família, já viu com amigos, não está. Então a decisão foi,
vamos para Jerusalém. Porque quando procura com família, quando procura com amigo, não acha, é nesse ponto, preste atenção que a gente está agora, é nesse ponto que o desespero bate de verdade. É agora que a chapa esquenta mesmo. E Lucas diz assim, depois que eles decidiram ir até Jerusalém, 3 dias depois, o encontraram no templo, assentado entre os doutores, inquirindo-os e sendo por eles inquirido. Repete comigo, 3 dias depois. Mais uma vez. Mais uma vez. O que eu quero que você entenda é que do momento aonde para Maria conclusivamente ela havia perdido Jesus, até o momento de reencontrá-lo, passaram-se, melhor dizendo, passaram-se. Volta aqui para mim, eu vou te fazer algumas colocações, vou jogar o microfone e você vai dizer 3 dias, fique aqui. Do momento onde Maria concluiu que não sabia o que estava acontecendo com Jesus, até encontrá-lo, quantos dias passaram? 3. Quantos dias ela ficou sem tocar nele? 3. Quantos dias sem olhar nos seus olhos? 3. Quantos dias sem abraçá-lo? 3. Quantos dias sem notícias dele? 3. Quantos dias sem saber se estava bem, se estava mal, se estava comendo, se estava dormindo? 3. Quantos dias? 3. Mas no terceiro dia, depois de 3 dias sem ver seus olhos, depois de 3 dias sem tocar no seu rosto, depois de 3 dias sem ouvir a sua voz, ela encontrou Jesus no templo assentado no meio dos doutores. Isso foi no terceiro dia. Quando foi? O reencontro foi quando? Muito fraco. O reencontro foi quando? Ela voltou a abraçá-lo quando? Ela soube que ele estava vivo e bem quando? Quando? Presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Porque Maria tinha uma certeza no seu espírito enquanto ela caminhava: eu não vou aguentar ficar sem ele. Enquanto ela caminhava na direção de Jerusalém, ela tinha um aperto no seu coração e uma certeza: eu não vou dar conta disso. Nenhuma mãe dá conta disso. Eu não vou suportar esse processo. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Eu não sei onde ele está. Eu não sei se ele está bem. Maria estava num ponto de vida que algumas pessoas estão hoje aqui. Qual? Pensando que não vão aguentar. Mas eu vejo o Espírito de Deus olhando para Maria e dizendo: vai. Maria, você vai aguentar ficar sem ele 3 dias até achá-lo em Jerusalém? Vai. Você vai aguentar ficar 3 dias sem abraçá-lo até encontrá-lo no meio dos doutores? Vai. E eu vou te dizer mais, Maria. Você não vai suportar só esses 3 dias, não. Você suportará outros 3 dias. Pega na mão de alguém que está do teu lado agora. Fala para ele: Jesus tinha 12 anos quando sumiu por 3 dias. Com 33 anos. Fala para ele: 33 anos. 19 anos depois, ele sumiu. Acho que a conta está errada, mas vai de novo. Ele sumiu de novo por 3 dias, mas apareceu de novo no terceiro dia. Porque o que você está passando agora, você está pensando que não vai aguentar, mas o que você está passando agora está te habilitando para um desafio maior que está te esperando lá na frente. E como você venceu esse, vencerá os outros também. Assim te diz o Senhor. Quem acredita nisso, por favor, dá um pulo dessa cadeira agora. Fica de pé no seu lugar. Habilitação. Guarda essa palavra. Os 3 dias de hoje estão te habilitando para os que vão acontecer quando ele tiver 33 anos. Você está pensando que é para o teu fim, mas o Senhor disse: não é para o teu fim, é para o teu aperfeiçoamento.
Eu estou te habilitando, pastor, mas a desilusão foi grande, eu não vou suportar. Vai suportar essa? Eu vou te contar uma história. Vai ter outra maior do que essa. Pastor, só veio rogar praga? Não, vim ser profeta mesmo. Você está sendo habilitado no meio desse desapontamento que você teve com essa pessoa, porque outras pessoas ainda serão desleais a você e a mim também, e nós estamos sendo forjados no meio da lúrica. Assim diz as escrituras: provei-te, Israel, na fornalha da aflição. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te dizer: se você suportou esse, vai suportar o outro. O Deus que foi contigo hoje será contigo amanhã. Oh, eu estou pregando para alguém ainda aqui. Aleluia! Essa não será a sua última luta. Essa pessoa que te decepcionou não vai ser a última pessoa a te decepcionar. Vão vir outras. Essa calúnia que você sofreu, infelizmente, não é a última. Esse vento que está soprando não é o último. Na verdade, ainda virão ventos mais severos. Fogo que está queimando não é o último. Na verdade, algumas fornalhas ainda vão aumentar 7 vezes mais. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: eu estou te preparando hoje. Você pensa que não vai aguentar hoje, mas eu estou dando robustez para a tua musculatura emocional, espiritual. Eu estou preparando você, Maria, para ficar sem vê-lo 3 dias hoje com 12 anos, porque quando ele tiver com 33 ele vai sumir de novo, e você vai dizer: não vou aguentar ficar sem ele. E eu vou te lembrar que anos atrás você segurou a onda, eu fui contigo, te preparei, e agora, do mesmo jeito que você encontrou ele no 3º dia em Jerusalém, vai encontrá-lo ressuscitado outra vez. Porque não vai parar. Eu até gostaria de vir aqui e dizer para você que esse é o último desafio que você está enfrentando, mas não é. Eu até gostaria de vir aqui hoje dizer para você que essa decepção que você sofreu foi a última. Eu queria te dizer para você dar um glória a Deus, um aleluia bem alto, porque foi a última pessoa que te decepcionou na sua vida. Eu queria chegar aqui e dizer para você que a lágrima que você chorou hoje no teu quarto à tarde, que desceu quente dos teus olhos, foi a última. Mas não foi. Pastor, então me dê logo uma boa notícia, pelo amor de Deus. Esses 3 dias de hoje, essa dificuldade de hoje, está habilitando graciosa e poderosamente você para tudo que vai acontecer nos próximos anos. Porque Deus, Maria, não errou quando te escolheu. O Espírito Santo não procurou a menina mais bonita de Nazaré, ele procurou a mais forte. O Espírito Santo não bateu na casa da Miss Nazaré, ele bateu na casa de uma menina que ele podia confiar. Então escuta, é mentira que você não aguenta, é mentira que você é fraca, é mentira que você é fraco, é mentira que você não vai conseguir se reerguer, é mentira que você não vai conseguir reconstruir tua vida afetiva. O Senhor me trouxe para dizer: eu não errei quando te escolhi, não foi acidente. Eu vi em você um coração bom e ensinável, e eu serei contigo. Oripicalamaia, eu sou contigo, diz o Senhor. Quem está aí ainda, levanta a mão para o alto, abre a tua boca, rasga em glória a Deus e aleluia. Ele é contigo, ele é contigo, ele é contigo, ele é contigo. Segura a mão dessa pessoa que está do teu lado agora. Não deixa ela embora, não. Deixa ela embora, não. Olha nos olhos dela e diga: ele é contigo hoje. Horrível, vai de novo, ele é contigo hoje.